A frase "uma imagem vale mais que 1000 palavras" foi escrita pelo editor de jornal americano Arthur Brisbane em 1911. É uma simples noção que se aplica a muitos aspectos de nossas vidas, mas especialmente para a fotografia histórica. Às vezes, uma simples imagem pode dizer mais sobre a história do que qualquer história que você possa ler ou qualquer documento que você pode analisar. Soldados americanos, feridos ao invadir a praia de Omaha no dia D, se recuperam logo após o desembarque na Normandia, França, em 6 de junho de 1944. Marinheiros americanos estão em meio a aviões destruídos na base de hidroaviões de Ford Island, observando o USS Shaw explodir ao fundo durante o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Uma embarcação de desembarque dos Estados Unidos se aproxima da praia de Omaha durante a invasão do dia D na Normandia, França, em 6 de junho de 1944. Uma mulher sudeta da área que hoje é a República Tcheca saúda as forças conquistadoras alemãs enquanto chora a queda de seu povo para os nazistas, por volta de 1942 a 1945. Bombeiros apagaram um incêndio causado por uma rodada de bombardeios alemães em Londres, 1941. Aviadores soviéticos e americanos posam com as bombas nas quais escreveram mensagens para os nazistas em uma base aérea russa em 2 de junho de 1944. Um acidente de avião Grumman F-6F Hellcat VF-2 aterrissa no convés do USS Enterprise enquanto o tenente Walter L. Schelling Jr. sobe pela lateral do avião para ajudar o piloto, alferes Byron M. Johnson, que escapou sem ferimento grave. O pouso forçado ocorreu quando a Enterprise estava indo em direção à Ilha Makin, no Pacífico Sul, em 10 de novembro de 1943. O general dos Estados Unidos Dwight D. Eisenhower dá instruções aos paraquedistas na Inglaterra em preparação para a iminente invasão do dia D em 6 de junho de 1944. 5 fuzileiros navais dos Estados Unidos e um marinheiro levantam uma bandeira americana sobre o Monte Suribabashi durante a Batalha de Iwo Jima em 23 de fevereiro de 1945. Soldados Maori da Nova Zelândia executam um grito de guerra tradicional conhecido como Aken Elvan, Egito, junho de 1941. Um soldado alemão abatido feito prisioneiro pelas forças soviéticas na Batalha de Kursk, uma das maiores da história, e aquela que marcou o ponto de virada contra os nazistas na frente oriental e a guerra como um todo, em meados de 1943. Um menino não identificado levanta os braços enquanto soldados alemães capturam judeus poloneses durante a revolta do gueto de Varsóvia em algum momento entre 19 de abril e 16 de maio de 1943. Ossos humanos cobrem os terrenos do campo de concentração de Majdanek em Lublin, na Polônia, após sua libertação pelas forças soviéticas em 24 de julho de 1944. Em comemoração à rendição do Japão, um marinheiro da Marinha dos Estados Unidos beija uma mulher durante as festividades na cidade de Nova York em 14 de agosto de 1945. 2 mulheres estão em meio às ruínas niveladas do asilo que era sua casa antes de um bombardeio alemão destruí-lo em Newbury, Inglaterra, em 11 de fevereiro de 1943. O bombardeio atômico de Nagasaki, no Japão, pelos Estados Unidos em 9 de agosto de 1945. Roger Godfrey, o único sobrevivente de um massacre durante o qual as tropas nazistas trancaram 643 cidadãos, incluindo 500 mulheres e crianças, dentro de uma igreja e a incendiaram em 10 de junho de 1944 em Oradour-sur-Glane, França. Soldados soviéticos atacam durante o cerco de Leningrado, 1º de janeiro de 1943. Mulheres francesas acusadas de colaborar com os nazistas têm suas cabeças raspadas por combatentes da resistência francesa em Paris em 21 de junho de 1944. Um menino cumprimenta seu pai, um soldado autorizado a voltar para casa no Natal de 1944. Um avião britânico em Gibraltar se prepara para seu voo para o Reino Unido enquanto os holofotes brilham ao fundo, data não especificada. Uma jovem francesa agarra-se à mãe em maio de 1940, enquanto civis franceses fogem da ofensiva do exército alemão no norte da França. Adolf Hitler, sem pé, no centro, declara guerra aos Estados Unidos no Reichstag em Berlim, Alemanha, em 11 de dezembro de 1941.
Figuras religiosas agredidas estão em meio aos escombros de Nagasaki, Japão, em 24 de setembro de 1945, 6 semanas depois que os Estados Unidos destruíram a cidade com uma bomba atômica. Um francês chora enquanto soldados alemães marcham para Paris em 14 de junho de 1940, depois que os exércitos aliados foram expulsos pela França. Marinheiros da Marinha dos Estados Unidos resgatam um sobrevivente da água ao lado do navio de guerra afundado USS West Virginia em meio ao ataque aéreo japonês em Pearl Harbor, Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Adolf Hitler e sua comitiva caminham perto da Torre Eiffel, em Paris, em 23 de junho de 1940, após a ocupação da França pelos nazistas. Fogo antiaéreo francês durante um ataque nazista em Argel, 1943. Um atirador de torpedeiro americano atrás de sua metralhadora na costa da Nova Guiné, julho de 1943. Soldados canadenses desembarcam na praia de Courceules, na Normandia, durante a invasão do Dia D em 6 de junho de 1944. Multidões se reúnem nos Campos Elíseos de Paris enquanto tanques franceses passam em comemoração à libertação da França em 26 de agosto de 1944. Os restos devastados de Hiroshima, no Japão, poucos dias depois que as forças dos Estados Unidos lançaram uma bomba atômica na cidade, matando mais de 140 mil, em 6 de agosto de 1945. Uma pilha de próteses pertencentes às vítimas assassinadas do campo de concentração de Auschwitz na Polônia após sua libertação, em janeiro de 1945. Forças britânicas e americanas atacam um soldado alemão que se rende em cima de seu tanque durante a Batalha de El Alamein, no Egito, em 25 de outubro de 1942. Crianças de um subúrbio do leste de Londres, que ficaram desabrigadas por bombardeios alemães, sentam-se do lado de fora dos destroços do que era sua casa, em setembro de 1940. Adolf Hitler se junta aos principais conselheiros Heinrich Himmler, de esquerda, e Martin Bormann, de direita, no levantamento de um mapa estratégico em um local não especificado, 1939. O general americano Douglas MacArthur desembarca durante os desembarques iniciais em Leyte, nas Ilhas Filipinas, em outubro de 1944. Soldados alemães prendem um judeu em Varsóvia, na Polônia, após a revolta do gueto que ocorreu recentemente lá, em abril de 1943. Um homem segura um laço usado para enforcar prisioneiros no campo de concentração de Buchenwald após sua libertação pelas forças dos Estados Unidos em abril de 1945. Soldados dos Estados Unidos esperam em uma embarcação de desembarque que se aproxima da praia de Omaha durante os desembarques do Dia D na Normandia, França, em 6 de junho de 1944. Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal Amigos da História para receber notificações de mais vídeos como esse. Um grande abraço, tchau!